Olá, irmãos, sejam todos muito bem-vindos. Feliz Ano Novo. Espero que vocês estejam bem. Espero que o ano de vocês seja um ano de paz, de alegria, de realizações, mas todas essas coisas conectadas ao Senhor Jesus. Que a sua paz venha de Jesus, que a sua alegria venha de Jesus e que as suas realizações tenham a ver com o plano de Jesus para a sua vida. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje no primeiro estudo bíblico da nossa igreja do ano de 2026. Quero ler com vocês um texto que está lá em Apocalipse, capítulo 3, famoso, uma das cartas, das 7 cartas que Jesus enviou às igrejas. Nós vamos ler Apocalipse, capítulo 3, a carta à igreja de Laodiceia, versículo 14 para frente. Convido você a ler comigo, depois a gente ora, tá bom? Verso 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: Estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio e nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: Eu estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles a quem eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Vamos orar? Papai, muito obrigado por mais um ano que está começando, obrigado pelo seu amor para conosco, por mais uma chance, mais uma oportunidade de fazer as coisas diferentes. Muito obrigado por isso, obrigado pelo seu amor. Peço que o Senhor fale conosco, que o Senhor prepare os corações e as mentes para receber a tua palavra e que o teu Santo Espírito seja o único a falar entre nós, Pai, em nome de Jesus. Irmãos, vamos pegar aqui claramente a carta de Jesus à igreja de Laodiceia. Vamos tirá-la do contexto do Apocalipse. Eu não vou expor a carta no contexto do Apocalipse. Eu não vou falar da igreja de Laodiceia, quem era Laodiceia ou quem é Laodiceia. Nós vamos pegar esses ensinamentos, essas palavras de Jesus àquela igreja específica, e vamos trazer para a nossa realidade, para o nosso novo ano. E vamos tentar descobrir, à luz desses conselhos que Jesus deu a Laodiceia, como ser um vencedor em 2026. Tá bom? Então, vamos aprender um pouquinho com os nossos irmãos daquela igreja. Versículo 15. Conheço as suas obras, sei que você não é frio e nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. De cara nós aprendemos que Deus, Ele prefere uma pessoa que está fria, isso aqui é no contexto espiritual, está falando de uma igreja. Ele prefere uma pessoa que esteja fora da igreja do que uma pessoa que esteja mais ou menos na igreja. Ele diz aqui: eu sei que você não é nem frio nem quente, eu preferia que você fosse ou frio ou quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Qual é o problema do morno? O problema do morno, do crente morno, que ele está mais ou menos na igreja, mais ou menos fora da igreja, ele mais ou menos no mundo, como a gente diz,
está mais ou menos fazendo a coisa certa, mais ou menos fazendo o trambique, é que Jesus vomita ele da boca, né? Você sabe disso, né? Ninguém vomita da boca, né? Você vomita do seu intestino, entre aspas, da sua barriga. Você comeu uma coisa, ela te fez mal, você vomitou. Se você coloca algo na boca e você, da boca mesmo, você põe para fora, a gente usa a expressão cuspir. Você cuspiu. Vomitou é algo que desceu para o seu intestino, que foi processado e o seu intestino pôs para fora. O crente morno, ele sequer é processado por Jesus, né? Ele sequer alcança níveis de intimidade e profundidade com Jesus. Então, ele causa enjoo, Jesus tem repulsa desse tipo de crente, a ponto de sequer aceitá-lo. Então, a primeira coisa que a gente tem que aprender e mudar de chave em 2026 para a gente ser um vencedor é você bater o pé, escrever no seu caderninho: eu não serei morno, em nome de Jesus. Ou eu vou embora logo, jogo tudo para cima, vou viver uma vida de pecado e vou morrer lá e depois eu me resolvo com ele, ou eu vou ser um crente reto. O que um crente reto faz? Um crente reto faz o que a palavra de Deus pede para ele fazer. Sim, sim e não, não. Não tem mais ou menos, não tem esquema, não tem talvez, não tem, é desse jeito, não tem segredinho, não tem falar baixo, não tem se esconder. Não tem. Não tem tapar o celular para as pessoas não verem. Porque as coisas, é isso mesmo. Você fez isso? Eu fiz isso mesmo. É isso mesmo, é desse jeito que eu sou. Por quê? Porque Deus não tolera os mornos ou os mornos. É melhor você ser frio, se ver na posição de frio, pedir misericórdia de Deus, aceitar a ajuda das pessoas, do que a gente ser morno e quando alguém tentar te ajudar, por você ser morno, você acha que está tudo bem. Não preciso disso. Eu estou indo na igreja de domingo. Eu sou um dizimista. Eu estou participando de um ministério. Sou voluntário, sou obreiro na igreja. Mas Deus não recebe, ou Deus não receberá em 2026 o que você faz, porque Deus já tem os anjos fazendo para ele. Deus vai receber as suas intenções e as suas motivações. Por isso o ditado popular, né, de boas intenções, o inferno está cheio, no sentido de que existe um monte de gente fazendo a coisa certa, mas que vai para o inferno. Isso é no ditado popular. Não adianta, o mundo sabe disso, não adianta fazer a coisa certa com o coração errado, porque você está sendo malicioso, malandro, esperto, querendo passar os outros para trás. E até jogando com a sua própria fé. Talvez, eu sei que no seu íntimo você não está tentando enganar Deus, mas você está se enganando quando você é um crente morno. Porque você vem à igreja, acha que está tudo bem, mas continua vivendo uma vida fria. Aí na igreja performa uma vida quente. E se torna um crente morno, reprovado por Jesus. Não tem jeito, irmão, de você virar 2025 para 2026 e não decidir mudar de vida. Se você já se considera um crente quente, que está andando em santidade, lutando para fazer a coisa certa, mesmo que eventualmente não faça, eventualmente caia, mas o seu coração anseia por agradar ao Mestre e fazer a coisa certa, e as suas atitudes demonstram isso, não o seu coração desejar e as suas atitudes demonstrarem outra coisa. Não, é safadeza. Sabe o que é para fazer e faz errado de propósito. Não, isso aí não é nem morno, isso aí não é nem frio, isso é outra história. Existe aquela pessoa que sabe o que é certo e está tentando fazer o que é certo e eventualmente cai, não consegue. Há lugar para você entre nós, porque assim somos nós, assim sou eu também. Queremos fazer a coisa certa, na tentativa de fazer a coisa certa, eventualmente deslizamos. Deus não quer que você saiba o que é certo,
e sabendo o que é certo, faz o errado de propósito. Ou saiba o que é certo e nem tente fazer o que é certo. Se contenta com o errado. Porque o errado é sempre mais fácil, sabemos disso. O errado é sempre mais fácil. Menos esforço, menos trabalho, menos dor. Como nós vivemos na sociedade do analgésico, na sociedade que foge da dor, na sociedade do vitimismo, a gente vai buscar sempre o que nos conforta. E a palavra de Deus não veio te confortar. A palavra de Deus veio te confrontar. O diabo vem te confortar. Porque o diabo vem com um papinho manso para te seduzir. Igual no desenho animado de antigamente, que o Pica-Pau sentia o cheiro da comida e ele ia assim, o Tom e Jerry, né? O Tom sentia o cheiro da comida e ele ia perseguindo o cheiro da comida e quando chegava lá era uma armadilha. O diabo faz isso com a gente, vem com palavras vãs sutilezas, calmo, tranquilo, falando o que você quer ouvir e te leva para o precipício. Deus vem com palavras confrontadoras de amor, porque Ele quer que você se corrija, para Ele te levar para um lugar para o trono dEle, como esse texto diz, para um lugar de paz, para um lugar de bem-aventurança. É um lugar onde vão entrar as pessoas que o amam e que desejam fazer a coisa certa. Verso 17. Você diz, o morno diz, estou rico, adquiri riquezas, eu não preciso de nada. Isso é o que o crente morno diz. Talvez ele não bata no peito e fala que é rico, mas no interior dele, ele não precisa de Deus. Por quê? Porque ele está performando na vida dele o lugar de Deus. Ele está trabalhando para ter as coisas. Ele está pagando preço para ele ser feliz. Ele está negociando com os impuros, as pessoas que estão sendo lideradas pelo inimigo. Esse crente está negociando com essas pessoas as falsas bem-aventuranças para que ele se sinta bem. E ele acha que ele está no melhor momento da vida dele, no sentido de eu não preciso de Deus para resolver esse meu problema, essa minha dor de cabeça. Eu compro um remédio. Eu não preciso de Deus para resolver essa minha depressão. Eu vou ali. Eu não preciso de Deus para pagar minha conta. Eu vou ali. Eu não preciso de Deus para resolver o problema do meu casamento. Eu dou outro jeito. E isso é ser rico do ponto de vista bíblico. É a gente ser autossuficiente. Aí, esse crente aqui, o morno, ele se sente assim. Autossuficiente. Estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Se você tem essa convicção de autossuficiência, qual será a única maneira de você ter um encontro com Deus? É você se ver em um lugar de necessidade. Então a pessoa tem uma consciência de autossuficiência. Deus empurra ela para um lugar de extrema necessidade, seja de dinheiro, seja de amor, seja de amizade. Ela vai para um fundo de um poço, até ela se perceber insuficiente e clamar a Deus. Então isso é uma estratégia de Deus. Parece radical, mas é amor, porque Ele vai tirar você dessa falsa sensação de autossuficiência, dessa falsa autoimagem. Uma das outra principal coisa que você precisa fazer em 2026 é: Senhor Deus, eu preciso me ver como o Senhor me vê. Autoimagem no lugar certo. Nem me achar de mais, nem me achar de menos. Nem me achar o melhor crente do mundo, nem me achar o pior filho de todos, e assim sucessivamente. Verso 17, você diz, eu estou rico, adquiri riquezas, não preciso de nada. Aí Jesus está combatendo essa pessoa. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e está nu. Então essa pessoa que se acha rica e não precisa de nada, aos olhos de Deus, ela é uma pessoa digna de pena. Pobre, cega e está nua.
Aqui a carta é para uma igreja, não é para uma pessoa, eu que estou personalizando. Isso aqui está falando de uma realidade espiritual, que a gente pode facilmente, sem medo de errar, encaixar na igreja de 2026 do Ocidente, na igreja ocidental de 2026, principalmente da América do Norte. Nos achamos ricos, temos os melhores sons, os melhores equipamentos, as melhores mensagens, a gente sabe fazer a mensagem do jeito certo, a frase de efeito, a gente sabe fazer as músicas do jeito certo, que vão tocar o coração das pessoas, mas estamos, não a gente aqui, né, mas a realidade geral, pobre, cego e nu. Mornos, crentes só repetidores de coisas. Não é isso que Deus quer para você em 2026. Ore a Deus, Senhor, me ajude a entender, me ajude a ver a minha imagem como o Senhor vê. Eu quero ter a autoimagem bem resolvida. Eu quero saber quais são os meus pontos fracos, saber quais são os meus pontos fortes. Que a pior coisa é você conversar com uma pessoa que diz ser uma coisa que claramente ela não é. Ela se porta na vida e se apresenta para você falando um monte de coisa. Quando você passa uma semana com a pessoa, você vê as atitudes dela, vê o que ela alcançou, vê como ela performa, vê o que ela faz. Você lembra do que ela falou e você fala, não faz o menor sentido. Só que ela acredita naquilo que ela falou. Não estou falando dos mentirosos, estou falando dos enganados. A pessoa acredita naquilo, ou seja, ela se olha no espelho, só que como o texto diz que ela é cega, ela se vê de uma maneira deturpada de quem ela é mesmo. E aí, como ela se vê desse jeito, mas ela não performa na vida desse jeito, logo ninguém reconhece ela desse jeito. Então ela precisa ficar falando o tempo inteiro o que ela é. Você conhece alguém que precisa ficar falando o tempo inteiro do que ele fez? Ou do que ele faz? Ou do que ela fez semana passada? Ou do currículo dela? Ou do título? A pessoa é tão insegura e ela percebe que o mundo inteiro não está vendo como ela se vê, aí ela precisa ficar falando aquilo. Pois é, autoimagem. E aí a autoimagem equivocada faz com que a pessoa faça um monte de orações equivocadas, porque ela não está pedindo o que ela realmente precisa. Ela está pedindo a Deus o que ela acha que ela quer, baseado em como ela se vê. Só que ela não está pedindo o que ela precisa. Porque ela acha que ela é rica, mas de fato ela é pobre, cega e está sem roupa, está nua. 18. Dou-lhe este conselho, aqui o conselho de Jesus para essa igreja. Compre de mim ouro refinado e você se tornará rico. Só tem um jeito de você ser rico, é adquirir essa riqueza no reino de Deus. Por quê? Porque o reino de Deus não passa, o reino humano passa. Se você juntar todos os seus tesouros aqui na terra, a traça vai corroer, pode ter uma crise financeira, pode ter uma doença, pode acontecer uma catástrofe, alguém pode te roubar, pode acontecer uma série de coisas e tudo que você juntou foi por água abaixo. Você comprou um carro lá ou uma casa, isso vale para qualquer exemplo, aí teve um acidente grave naquilo, aí você aciona o seguro e você descobre que o seu seguro cobria até uma parte. Aí de um dia para a noite você perdeu 50% do seu bem. Perdeu todo o bem e conseguiu recuperar só 50%. As pessoas que gostam de fazer investimento, eu gosto de um tipo de investimento, isso está acontecendo na vida real agora, não é um exemplo, é um testemunho. Eu tenho um tipo de investimento lá. E eu recebi um e-mail agora falando que o governo vai taxar 15% desse investimento para o imposto de renda e 15% para 15% para o imposto de renda e 15% vai ser multa por não ter declarado esse investimento. Só que esse investimento, que é no mercado de cripto, esse investimento não era declarável antes, não precisava antes declarar. Então agora eu acabei de receber esse e-mail.
Então, de uma hora para outra, do pouquinho que tem, vai sumir 30%. Porque tem que andar na linha. O que eu estou querendo dizer com isso? Isso pode acontecer a qualquer momento com qualquer pessoa, se o nosso tesouro estiver aqui na terra. O que Jesus fala para essa igreja? O que Jesus está falando para você? Você quer ser rico porque você se acha rico, mas você é pobre. Você quer ser rico de verdade? Eu vou te ensinar. Compre de mim ouro refinado. Então, você tem que negociar com Jesus. Você tem que entender como Jesus quer que você faça, o que Jesus quer que você faça, quando Jesus quer que você faça, para que trabalhando para Ele você junte tesouros nos céus e seja verdadeiramente rico. Continua no mesmo verso 18: compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. Na Bíblia e no livro de Apocalipse, isso é bem fácil de ser defendido. A nudez representa a não salvação, né? A injustiça, e as vestes representam a justiça, que é igual à salvação. Então, essa pessoa aqui, frequentadora da igreja, o crente morno, ele acha que ele está salvo. Aqui. Não é que ele esteve salvo e perdeu. Ele acha que ele é rico, mas ele está nu. Ele não tem salvação. E ele precisa negociar com Jesus a salvação dele. Comprar de Jesus a salvação. A salvação foi paga por Jesus. O que Jesus quer que você faça? Que você vá até ele. Conversar com ele sobre isso. Negociar com ele. Jesus, então tá bom, eu estou aqui na igreja faz 20 anos e eu descobri que eu sou um crente morno. E agora? Jesus, eu já tenho pouco tempo de vida para frente. Eu quero acertar minha vida com o Senhor. O que eu faço? Eu preciso ter essas vestes brancas de justiça. Eu não quero estar nu espiritualmente. Aí você vai conversar com Jesus. Então, outro conselho para 2026, para você ser um vencedor em 2026 é: adquira suas riquezas em Jesus e converse com Ele sobre as suas vestes. Pergunte para Ele abertamente, Espírito Santo, falando sobre as coisas de Jesus, porque na Bíblia diz que você, Espírito Santo, iria me lembrar das coisas de Jesus. Então aqui nós dois, eu e o Senhor conversando, falando sobre as coisas de Jesus, eu gostaria de saber se eu estou nu ou se eu estou vestido. E, se eu estou vestido, eu gostaria de saber se as minhas vestes estão limpas, alvas como a neve, em santidade e retidão, ou se elas estão sujas e precisam ser purificadas. Ora, Deus, faz essa oração. Entre 2026 fazendo orações diferentes. Continua o mesmo verso, porque ele está dando resposta ao fato daquela pessoa, aquela igreja ser pobre, cega e nua. Então ele falou sobre riqueza, roupa e agora sobre a visão, né, as vistas. 18, final do 18, e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Qual é o problema do crente morno? Ele enxerga tudo equivocado, tudo. Ele chama a pregação antropocêntrica, que é a pregação que vai falar para a sua alma, não vai falar de Deus, vai falar para você. Ele chama aquilo de pregação de Deus, de coisa boa, palavra de Deus. Ele chama esses pregadores que tocam a alma dele, porque esses também estão cegos, ou são raça de víboras mesmo, enganadores que estão enganando vocês, pregando, falando o que vocês querem ouvir. O texto de Jeremias é claro: maldito o profeta filha da mãe que fala que o tempo está bom quando o tempo está ruim, e que fala que o tempo está ruim quando o tempo está bom. Ele é um maldito. Só que ele engana todas as pessoas que querem ouvir que o tempo está bom. E aí a gente chama essas coisas de coisas de Deus. Estamos vendo errado. Só que aí a gente está na igreja, ouvindo pregação. Achando que é crente. E vai entrar mais um ano. E a gente vai performar esse ano desse jeito. E em nome de Jesus eu não quero que isso aconteça. Não pelo menos entre nós. Porque eu morro, mas eu tenho que morrer falando a palavra de Deus. Deus não tolera os mornos. Deus não tolera o que entra, sai e não se envolve. Não tolera. Assim,
não tolera. Você vai ver aqui, eu vou te mostrar isso. O problema é, não adianta tentar mudar de vida sem mudar de mente. Metanoia, arrependimento, transformação de mente, está tudo conectado na Bíblia. Você se converteu, se batizou, mas você continua vendo tudo com os mesmos olhos, pensando igual, recebendo igual, provando do mundo igual. Vai ter o mesmo resultado. Mesmo se você se batizou. Porque não significou nada ter descido as águas do batismo se você não se arrependeu e não mudou de vida e não pediu para Deus curar os seus olhos. Se você se converteu, se batizou em 2020, 21, 22, 23, 24, 25 e você continua vendo as coisas igual você via antes, desejando os mesmos sonhos, lutando pelas mesmas coisas, com as mesmas dívidas, brigado com as mesmas pessoas, você não se converteu. Não se converteu. Cai de joelho aí, estaciona o carro na rodovia, liga o pisca-alerta, diminui a velocidade, estaciona e pede misericórdia agora, Deus, em nome de Jesus Cristo. Senhor, tem misericórdia de mim, que eu estou falando tudo errado. Eu sou um falso crente, um morno. E se eu morrer assim, eu não vou me assentar com o Senhor. Só que eu quero me assentar com o Senhor. Então, resolva o problema da minha pobreza espiritual, resolva o problema da minha nudez e cura os meus olhos. É o que ele está falando. Verso 19. Jesus, eu, Jesus, repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Jesus repreende e disciplina quem ele ama. Quem ele não ama, ele deixa. Aliás, ele ama todo mundo, né? Então isso aqui é um demonstrar do coração dele. Se eu estou disciplinando você, é porque eu te amo. Se eu estou chamando a sua atenção, é porque eu te amo. Se você acordou hoje, é porque eu te dei mais uma chance para você se resolver. Eu perdoo 70 vezes 7 ao dia, só que a Bíblia diz, chegará um momento em que a injustiça irá subir até o nível da paciência de Deus. Aí Deus vai mandar o juízo. E ele faz isso do ponto de vista da terra e do ponto de vista individual também. Tem pessoas que vão errando. Não é caindo no pecado sem querer, não. É negociando as coisas de Deus, errando de propósito, pecando de propósito. Errando, até que Deus mata aquela pessoa, porque ela chegou no limite de Deus. Então, assim, que a gente se converta antes desse limite. O texto diz que terrível coisa é cair na mão de um Deus irado. Conselhos para você ser um vencedor em 2026. Eu não vou falar que Deus vai prosperar o seu negócio, que Deus vai te dar a vitória nessa questão que você está aí na justiça, que Deus vai resolver o seu casamento. Não vou falar isso, porque Ele pode fazer isso à medida que você se resolver primeiro, porque a resolução dos seus problemas não começam de fora para dentro. A resolução dos seus problemas começam de dentro para fora. 90% dos seus problemas nasceram com as suas decisões. Então, sabe como que se resolve? Volta e cancela aquilo. Simples. Entrega. Volta e entrega. Aí você não vai ter aquele problema. Ah, mas eu não vou ter mais aquela coisa. Pois é. Agora, as coisas de Deus, família é de Deus. Bens não são de Deus. Geografia não é de Deus. Família é de Deus. Aí você não vai negociar. Você vai aos pés dele e vai falar, Senhor Deus, me muda. Porque eu quero fazer esse casamento dar certo. Só que eu não estou conseguindo. Olha a mulher que você me deu. Aí a mulher vai falar, olha o homem que você me deu. Só que eu não quero que o Senhor mude ele. Eu quero que o Senhor me mude. Me muda para eu entender meu filho. Me muda para eu ser um pai de verdade a partir de agora, porque até agora eu não fui. Até agora eu fui um pagador de conta. Agora eu preciso ser um pai, porque esse menino precisa de um pai. E pode ser uma mãe também, pode ser uma esposa. Até agora eu fui uma pessoa que fez tudo em casa, mas eu não fui a companheira desse cara. Eu não sei o que ele está pensando. Eu não sei qual é o problema que ele tem na empresa dele. Eu não sou amiga dele.
Irmã, você precisa ser amigo do seu marido? Vocês precisam ser companheiros. São 3 palavras para amor na Bíblia hebraica. Raya, Dod e Ahavá. Amor de amizade, você precisa ser amiga dele. Amor de desejo, vocês precisam fazer amor. E amor de cuidado, um precisa cuidar do outro. Vocês precisam ser como se fosse, entre aspas, o amor de pai e mãe, que é o amor de cuidado. Você precisa ser amigo, vocês precisam se desejar e vocês precisam se cuidar. Se só for uma dessas coisas, não adianta ficar pesado. Aí a pessoa que é crente mais ou menos vai procurar essa outra coisa fora. Não funciona assim. Tá bom? Em nome de Jesus Cristo. A resolução do seu problema em 2026, e eu posso te entregar essa profecia facilmente, o seu problema será resolvido em 2026, em nome de Jesus, quando você começar a resolver por você, dentro de você primeiro. Você é o primeiro passo da resolução do seu problema. Senhor Deus, me muda aí, muda o que o Senhor tem que mudar aqui dentro de mim. Muda, Senhor, muda o meu desejo por essa coisa. Muda esse sonho que eu passei 20 anos falando que foi o Senhor que me deu, mas até agora não aconteceu. Então não faz sentido ter sido o Senhor que me deu. Se eu estou batalhando por isso há tanto tempo, matando as pessoas que estão ao meu redor, matando as amizades, consumindo meu dinheiro, igual um gafanhoto devorador, e eu não realizei esse negócio. Tira de mim essa maldição em nome de Jesus Cristo. Ou faz essa oração, irmão. Ou você vai sair em dezembro de 2026 igual saiu todos os outros dezembros. Vamos junto, pô. Vamos junto vencer. Oh, em nome de Jesus Cristo. A gente precisa melhorar de vida. Aleluia. 19. Repreende e disciplina aqueles a quem eu amo. Por isso seja diligente e arrependa-se. Pronto, já falei essa parte. 20. Eis que estou à porta e bato. Irmão, Jesus é misericordioso. Ele está te dando mais uma chance. Você que já estacionou o carro aí na rodovia, abre a porta agora. Senhor, entra. Entra. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a voz e abrir a porta, olha quanta coisa tem aqui. Você pode ouvir e não abrir a porta. Você pode ouvir uma mensagem como essa e reclamar de mim para as pessoas. Reclame. Bendito aqueles que são perseguidos pregando a palavra de Deus. É mais uma pedrinha na coroa. Presta atenção. Você pode ouvir Jesus bater e pode decidir não abrir a porta. Cuidado, hein? Cuidado. Eu estou falando em amor à sua alma. Abre a porta do seu coração. O que significa abrir a porta, irmãos? Imagina que você abriu a porta da sua casa para mim, se eu chego lá de surpresa. O que eu vou ver, irmão? Eu vou ver como é o dia a dia. Eu vou ver a bagunça, eu vou ver você descabelada, eu vou ver o cara de cueca, eu vou ver os filhos derrubando a casa, eu vou ver um gritando com o outro, eu vou ver a sujeira do almoço de ontem ainda na pia. Resolve suas coisas, irmãos. Resolva as coisas, não deixa para amanhã não. Resolve. Sabe aquele papo de, levanta e arruma a cama? Arruma a pia antes de dormir, resolve as coisas. Isso é uma figura de linguagem. Porque se você abrir sua porta para Jesus agora, ele vai entrar. E aí ele vai ver tudo como tá, irmão. Não, eu vou arrumar antes. Não tem tempo, abre logo. Abre logo, ele é misericordioso. Ele vai chegar e vai falar como um bom amigo brasileiro. Rapaz, o trem tá feio aqui, hein? Só que ele não vai entrar e sentar no sofá e ficar te julgando. Ele vai te ajudar a arrumar. Porque ele é um bom amigo. Esse é o problema. Quantas pessoas estão esperando arrumar a casa para depois abrir a porta para Jesus, porque já ouviram a voz? Não, irmão. Se você já ouviu, abre logo. Abre logo. Ele não vai se assustar com o que ele está vendo. Ele já viu coisas muito piores. Muito piores, irmão. Não se preocupa. Ele já viu coisas muito piores. Deixa ele entrar. Mostra para ele toda a sua nudez. Mostra tudo. O problema é esse. Eu amo muito isso aqui mesmo. Eu gosto muito disso aqui mesmo. Eu faço isso aqui para dormir porque eu não consigo dormir sem isso aqui. Olha a mulher que você me deu, eu reclamo mesmo. Ou a mulher também vai reclamar do cara. Olha isso aqui. Olha isso aqui outro.
fala tudo para ele. É melhor isso do que a gente performar, fingir. Entra domingo e sai domingo. E você recebe o convite para ir numa célula e você sabe porque você não vai. Porque as pessoas vão te descobrir. Só que não é bom para você isso, porque você vem para a igreja como quem usa uma droga para ter uma sensação de bem-estar. Mas sensação de bem-estar não vai resolver sua vida. Sensação de bem-estar é droga, droga vicia. Vício não transforma, só corrói. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Um grandíssimo nível de intimidade. Comer à mesa de alguém ou receber alguém em sua casa, numa visita de surpresa. Jesus está batendo a porta do crente morno em 2026, janeiro de 2026, dia 7 é a publicação desse vídeo. Abre a porta, deixa ele ver a bagunça. Começa a arrumar a bagunça, ele vai ver que você está arrumando, ele vai te ajudar. Põe a mesa, traz o que você tiver, não importa o que seja. Faz um ovo, põe um pão na chapa, pega uma água com gás, pega uma água, senta ali e fala, Senhor, nós vamos comer juntos. E aí, irmãos, aí você vai ver uma... Só um minuto, se você está ouvindo o áudio, eu que parei. Aí você vai ver uma pessoa de verdade. De verdade, não igual nós. Só um minuto. Irmãos, a gente mente muito uns para os outros. Não mentira com a boca, a gente performa muito. Muito, 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 muito. Mas quando você sentar com Jesus, irmãos, você vai ver a primeira pessoa de verdade na sua vida. Ele vai te amar tanto. Ele vai falar as coisas certas. As coisas que você precisa fazer. E você vai parar de ser morno. Você vai ser quente. Você vai ser transformado. Você vai ser um vencedor. E uma vez quente, irmão, você vai ter contato com outros mornos. E você vai conseguir dirigi-los a esse lugar, a essa mesa. Para que a gente pare de ser morno, pare de ser uma comunidade de mornos e passe a ser uma comunidade de quentes. E aí, irmãos, ele vai cear conosco. E ele faz questão de dizer, e nós com ele também. Ao vencedor, verso 21, darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci, porque você vai vencer. E sentei-me com o Pai no trono dele. Você não vai vencer você não vai vencer continuando a ver a vida com os mesmos olhos que você tem visto até hoje. Isso, profeticamente, a figura dos olhos é muito importante na Bíblia. Foi assim com Paulo, lembra? Foi assim com os cegos. Um dos cegos que Jesus curou, descrito nos evangelhos, ele chamou Jesus de o filho de Davi. Filho de Davi é um termo para Messias, para Salvador. Antes dos próprios apóstolos saberem que Jesus era o Messias. O homem era cego, mas o homem viu espiritualmente. Paulo era muito inteligente, via tudo, sabia de tudo, e quando encontrou Jesus ficou cego, porque ele precisava
ficar cego para as coisas que ele tinha visto, ficar cego para a sabedoria dele, ficar cego porque ele tinha aprendido, para que ele, com novos olhos, pudesse ver um mundo diferente. Peça o colírio de Jesus. Peça para Deus pingar o colírio de Jesus nos seus olhos, para que os seus olhos sejam curados, para que você para que você mude os desejos, mude os sims, mude os nãos, mude as rodas, mude as piadas, mude as suas leituras, mude a sua televisão, mude o seu Netflix, mude as coisas que você assiste, para que você mude, irmão. E você passe a ser amigo dele, quente como ele é quente, e capaz de mudar as pessoas ao seu redor, se tornando verdadeiramente um vencedor. Porque é isso que é ser um vencedor. Vencedor não é fazer o que você quer, fazer o que você quer é ser mais um escravo. Escravo é todos aqueles que não conseguem falar não para os seus próprios desejos. Ser um vencedor é ser livre. Eu quero isso, mas isso não agrada a Deus, logo eu não preciso ter isso. Eu quero isso, eu posso ter isso, mas o meu irmão não tem isso. Então eu vou pegar isso e vou dar para o meu irmão, porque é isso que agrada a Deus. Isso é ser um vencedor. Fazer o que os seus desejos pedem é o que todo mundo por aí faz. Os escravos. Você tem uma escolha. Você quer ser um escravo em 2026